Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. E hoje a gente vai falar de um dos clássicos da sociologia, um dos sociólogos mais importantes. É ele, Max Weber. Vamos? Max Weber. Nascido em 1864, ele veio a falecer em 1920. É importante a gente observar que os estudos e preocupações do Weber cobriam muitas áreas. Nascido na Alemanha, onde passou a maior parte da sua carreira acadêmica, Weber foi um indivíduo muito estudioso. Seus escritos cobriam os campos da economia, do direito, da filosofia e da história comparativa, além da sociologia. Grande parte do seu trabalho também estava relacionada com o desenvolvimento do capitalismo moderno e as maneiras em que a sociedade moderna era diferente de formas anteriores de organização social. Por uma série de estudos empíricos, Weber propôs algumas das características básicas das sociedades industriais modernas, identificou debates sociológicos cruciais que permanecem centrais para os sociólogos atualmente. Em comum com outros pensadores de sua época, Weber buscou entender a natureza e as causas das mudanças sociais. Ele foi influenciado por Marx, mas também foi bastante crítico de algumas das principais visões de Marx. Ele rejeitava a concepção materialista da história e considerava os conflitos de classe menos significativos do que Marx considerava. Segundo a visão de Weber, os fatores econômicos são importantes, sim. Mas as ideias e os valores também têm um grande impacto nas mudanças sociais. Sua obra, extremamente elogiada, das mais discutidas e talvez uma das mais importantes das ciências sociais, é chamada de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Neste livro, ele propõe que os valores religiosos, especialmente aqueles associados ao puritanismo, tinham importância fundamental para criar uma perspectiva capitalista. Ao contrário de outros pensadores sociológicos, Weber argumentava que a sociologia devia se concentrar na ação social e não em estruturas sociais. Ele argumentava que a motivação e as ideias humanas eram as forças por trás da mudança. Ideias, valores e opiniões tinham o poder de causar transformações. Segundo Weber, os indivíduos têm a capacidade de agir livremente e de moldar o futuro. Ele não considerava, como Durkheim e Marx, que as estruturas existiam fora ou independentemente dos indivíduos. Pelo contrário, as estruturas da sociedade eram formadas por uma complexa inter-relação de ações, e era trabalho da sociologia entender os significados por trás dessas ações. Alguns dos textos mais influentes de Weber refletem sua preocupação com a ação social, ao analisar a peculiaridade da sociedade ocidental em relação a outras civilizações importantes. Ele estudou as religiões da China, Índia e do Oriente Próximo, e no decorrer dessas pesquisas fez grandes contribuições para a sociologia da religião. Comparando os principais sistemas religiosos da China e da Índia com os do Ocidente, Weber concluiu que certos aspectos das crenças cristãs tiveram grande influência na ascensão do capitalismo. Ele argumentava que a perspectiva capitalista nas sociedades ocidentais não emergiu, conforme supunha Marx, apenas de mudanças econômicas. Na visão de Weber, as ideias e os valores culturais ajudaram a moldar a sociedade e nossos atos individuais. Um elemento importante na perspectiva sociológica de Weber foi a ideia de tipo ideal. Os tipos ideais são modelos conceituais ou analíticos que podem ser usados para se entender o mundo. No mundo real, os tipos ideais raramente ou nunca existem. Muitas vezes, apenas alguns dos seus atributos estão presentes. Todavia, essas construções hipotéticas podem ser muito proveitosas, pois é possível entender qualquer situação do mundo real comparando-a com um tipo ideal. Dessa forma, os tipos ideais servem como um ponto de referência fixo. É importante mostrar que, com o tipo ideal, Weber não queria dizer que a concepção era um objetivo perfeito ou desejável. Ao invés disso, Weber queria dizer que era uma forma pura de um certo fenômeno. Weber usou os tipos ideais em seus escritos sobre formas de burocracia e mercados econômicos. Segundo a visão de Weber, a emergência da sociedade moderna foi acompanhada por importantes mudanças em padrões de ação social. Ele acreditava que as pessoas estavam se afastando de crenças tradicionais, fundamentadas em superstição, religião, costumes e hábitos antigos. Os indivíduos estavam cada vez mais envolvidos em cálculos racionais e instrumentais, que levavam em conta a eficiência e as consequências futuras dos seus atos.
Na sociedade industrial havia pouco espaço para o sentimento e para fazer as coisas simplesmente porque vinham sendo feitas daquele modo há gerações. Weber descreveu o desenvolvimento da ciência, da tecnologia moderna e da burocracia coletivamente como racionalização. A organização da vida social e econômica segundo os princípios da eficiência e com base no conhecimento técnico. Se, nas sociedades tradicionais, a religião e os costumes antigos definiam as posturas e valores das pessoas, a sociedade moderna foi marcada pela racionalização de um número cada vez maior de áreas da vida, da política, a religião e a atividade econômica. Segundo Weber, a Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo foram evidências da tendência mais ampla para a racionalização. O capitalismo não é dominado pelo conflito de classe, como argumentava Marx, mas pela ascensão da ciência e da burocracia, organizações de grande escala. Weber considerava o caráter científico do Ocidente como um dos seus aspectos mais característicos. A burocracia, o único modo de organizar grandes quantidades de pessoas efetivamente, expande-se com o crescimento econômico e político. Weber usou o termo desencantamento para descrever a maneira em que o pensamento científico no mundo moderno havia varrido as forças do sentimentalismo do passado. Todavia, Weber não era totalmente otimista quanto ao resultado da racionalização. Ele temia que a disseminação da burocracia moderna para todas as áreas da vida nos aprisionasse em uma jaula de ferro, da qual haveria pouca chance de escapar. A dominação burocrática, ainda que baseada em princípios racionais, poderia esmagar o espírito humano, tentando regular todas as esferas da vida social. Ele se preocupava particularmente com os efeitos sufocantes e desumanizantes da burocracia e suas implicações para o destino da democracia. A agenda aparentemente progressista da era do iluminismo do século XVIII, do progresso científico, aumentando a riqueza e a felicidade produzida, enquanto rejeitava costumes tradicionais e superstições, tinham também um lado obscuro e com novos perigos. Me diga o que você achou do Weber. Talvez ele seja um das mentes mais incríveis da nossa época. Diz aí o que você achou. Um abraço, até!